melhorou 85% da minha movimentação do pescoço. Fala pessoal, nesse momento eu estou em curso aqui em Estocolmo e por isso, no lugar da nossa live semanal, hoje eu preparei um vídeo para te mostrar na prática como conduzir os atendimentos de pacientes com cervicalgia, usando a principal técnica que eu aplico no meu consultório, a liberação miofascial manual, instrumental e técnicas cranianas. Esse caso é um caso real, com dor de verdade, e o objetivo aqui não é só tratar, mas te mostrar como pensar clinicamente, o que observar em cada fase e como tomar decisões seguras, mesmo em regiões tão sensíveis quanto a cervical. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, já deixa anotado aí, ó. No dia 26 de julho vai acontecer o Hernia Zero Experience edição cervical, uma imersão 100% online com 6 horas de conteúdo ao vivo, atendimento real, técnicas aplicadas passo a passo e certificado reconhecido pelo MEC, e o link de inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Agora, bora para a prática. Então, eu estou aqui com a dona Lídia, ela veio com uma dor cervical bem intensa, tá? Com muita limitação de movimento. Ela já tem alguns problemas que vocês vão ver ao longo desse vídeo, né? Os problemas que ela tem, a gente já terminou o tratamento dela agora. Eu queria perguntar para a dona Lídia, quando ela chegou, qual eram as dores dela, o nível de dor, quanto que ela está agora e as limitações de movimento dela, se melhoraram, se não melhoraram. Eu cheguei com a dor cervical muito intensa, eu dei nota 9 para essa dor, né? E depois de toda essa movimentação, toda essa manipulação, ela caiu para 1. Em relação à rotação também, estava bem limitado e melhorou bastante, melhorou 85% da minha movimentação do pescoço. Muito bem, então acompanhe agora o vídeo do tratamento dela. Vamos lá, eu sei que você tem uma dor na cervical, me conta um pouco, começou quando, o que você sentia, como que essa dor foi evoluindo ao longo do tempo e como que você está hoje, o que você está sentindo hoje na cervical? Hoje está bem dolorido, mas eu acredito que seja uma questão de uns 5 anos para cá. Aí fiquei percebendo assim, eu trabalho muito sentada, de repente olhando muito para o computador. Eu comecei a sentir assim, o pescoço, né, mais travado, dói ao girar, né, principalmente para esse lado esquerdo. E ao longo do dia, a dor só vai piorando. Quando chega à noite, às vezes é necessário eu tomar um analgésico, porque eu não suporto a dor. Parece que o meu pescoço ele não suporta o peso da minha cabeça. Tanto que fica dolorido. Lígia, me fala uma coisa, e hoje de 0 a 10, está dando quanto, mais ou menos, só para ter uma noção? 9, porque eu sei que no final do dia ele vai superar a marca dos 10. Vamos ver, tem algum movimento restrito, tipo, olha tudo que você puder para a direita. Para a direita, eu sinto um certo desconforto, mas nem tanto. Agora, quando eu viro para a esquerda, ele já está mais limitado. Perfeito. Para cima e para baixo. Para cima eu sinto uma pressãozinha, né, no final do pescoço. Para baixo também eu não consigo, eu percebo que ele está preso. Inclina para um lado e para o outro. Realmente para o lado esquerdo ele está mais preso. O que é essa cicatriz que você tem aqui? Houve uma fratura, né? Eu fui assaltada, caí de frente, assim, de bruço para a calçada e fraturei o húmero. Então eu tenho placa com 12 parafusos. Isso em 2021. Esse ombro tem alguma limitação de movimento? Sim, eu não consigo levantar igual eu levanto o lado esquerdo. Você pode me mostrar? O lado esquerdo foi tudo para cima? Foi. Estou no meu limite. Tá, pode voltar. E quando eu levanto, me dói bem essa parte aqui. Tá. Do antebraço. Muito bem. Então, pessoal, aqui eu vou ter que dar uma olhada em tudo, porque correlação pescoço e ombro ela é muito direta, porque muitos dos músculos do pescoço têm correlação com o ombro. Então, quando o ombro não está funcionando bem, ele sobrecarrega o pescoço. Quando o pescoço não está funcionando bem, ele sobrecarrega o ombro. Então, não tem como. Eu vou ter que tratar isso em conjunto. Vou tratar tanto a cervical como do ombro dela
para a gente ter uma melhora então nessa parte da cervical. Pessoal, vou começar a proceder aqui o tratamento. Essa daqui é a técnica de descompressão do côndilo occipital. Como ela sente que ela não consegue segurar a cabeça, lembra da primeira vértebra cervical chamada de Atlas, né? Ela que suporta todo o peso da cabeça. Então, se ela não está suportando o peso da cabeça, é porque está tendo uma sobrecarga nessa região. Então, eu vou ter que soltar toda essa região. E ao pôr o dedo aqui, ela está muito tensa. Ela está muito tensa. Essa técnica do descompressão do côndilo occipital, vocês vão aprender ela, né, em todos os detalhes na certificação completa do método Salic, onde você tem todas as técnicas detalhadas especificamente, tá? Aqui é para vocês verem o tratamento, o tempo que a gente demora real, né? Muitas vezes quando está explicando a técnica, vocês vão ver exatamente o tempo real. E aqui vocês vão ter a noção, né, de quanto de tempo que a gente gasta em pacientes reais, com problemas reais. Às vezes nos alunos não tem o problema real, né? Então aqui fica mais fácil de vocês entenderem. A fase 1 da descompressão está demorando bastante, porque está bem tenso, bem tenso. Para a fase 2 agora. Fase 3. Eu vou fazer uma cross-hand aqui em elevador da escápula.
Se tiver algum desconforto, alguma dor, me avisa, tá bom? Ok. Pessoal, impressionantemente tenso esse pescoço, tá bom? O paciente também tem uma cicatriz de traqueostomia, né? Então, são vários traumas na mesma região aqui, o que mais profissão, mais talvez a própria tensão do dia a dia, né? Todos eles somados deixam uma cervical bem tensa. Vou fazer uma tração um pouco mais baixa aqui, ó. Só pra gente ajudar. Se movimenta aí, eu sinto mais fisgada na escápula do lado esquerdo, né? É desagradável? Um pouco, não insuportável. Ó, eu vou manter só aqui. Eu tirei um pouquinho da pressão, tá? Como ela reclamou da sensação, tirei um pouquinho da pressão. Vou aguardar um pouquinho para ver. Se esse desconforto continuar, a gente para a técnica. Se não, a gente continua. Como que tá agora? Diminuindo? Tá, tudo bem. Passou a tração na escápula? Aham. Ótimo. Porque às vezes alguns sintomas, pessoal, não precisa se apavorar, né? Porque eles são, às vezes, temporários. É quando a gente começa a mexer cutucar a onça, né, com a vara curta, aí a coisa, ela vem à tona mesmo. Né? Mas se estiver fazendo, de repente, um sintoma passar, não tem que se preocupar com nada. Se o sintoma persistir ou aumentar, aí sim a gente interrompe a técnica. Você viu, só de eu soltar um pouquinho mais abrupto, ela já sentiu a dor que a mão escorregou. Tá bem sensível mesmo aqui. Vamos virar de barriguinha para baixo. Isso, vou ajudar aqui. Dá só uma primeira sentida para mim ver se houve diferença para melhor, para pior, se ficou mais sensível, como que ficou. Só para eu já ajustar parâmetros. A hora que eu viro assim, dá umas fisgadas. Tem lesão ali osteopática, tem bastante. Mas Dá umas fisgadas lá embaixo. Irradia aqui, se eu te explicar, você dá uma pincelada. E ver só o movimento, ver se ficou um pouco mais livre já ou não. O movimento ainda um pouquinho mais. Já está conseguindo inclinar ainda um pouco não. mais. Não, pegando nada. Deito de barriga para baixo.
E provavelmente a gente vai ter que ajustar. Deixa eu passar aqui. Isso. Deixa eu achar. Tudo bem? Vou liberar toda aqui a parte do couro cabeludo por causa da linha superficial posterior, tá? A linha superficial posterior, pessoal, ela vem desde entre as sobrancelhas até aqui por trás do corpo, até a sola do pé. Então eu quero pegar ela pra gente poder, tá? Liberando, deixando um pouco mais confortável essa região para paciente. Então eu venho aqui, ó. Aqui para cima já está mais solto, mais perto aqui da nuca, né? Um pouquinho aqui na parte do occipital, ela está bem presa, principalmente essa regiãozinha aqui, ó. Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais específico. Trabalhar mais aqui para ter mais. Muito bem, vamos sentar um pouquinho de novo. Dá uma outra sentida, agora vamos ver. Esse aqui liberou bem. Esse aqui ainda continua Pegando. A mobilidade melhorou, mas ainda tá. Olha para um lado, olha para o outro. Também está indo mais. melhorou, mas ainda Tá preso. Muito bem. Eu vou terminar toda a parte de liberação miofascial, tá? Na cervical, e depois a gente vai fazer no ombro, para a gente ver qual é a relação do ombro ainda com essa cervical. Então vamos lá.
Agora, ó, você vai olhar tudo que você puder para a direita. Isso, vai. Agora tudo que você puder para a esquerda. Isso, vai tentando, vai indo. Volta para a direita. Isso, volta para a esquerda. Eu estou dificultando mesmo, tá? Então não precisa ficar preocupada de não ir, né? Mas é que esses músculos aqui anteriores seguram o teu pescoço, por isso que você não consegue ir também para lá. Ótimo. De novo. Do outro lado. Ótimo. De novo. Pro outro lado. Vamos lá. Ótimo. Menos ainda. Hã? Menos ainda. É, você viu? Tá tudo preso. Pro outro. Vamos lá. Pro outro. Pro outro lá. Pro outro. Vai. Isso, força um pouquinho. Vamos lá. Pro outro lado. Vai. Isso, dá uma descansadinha. Vou pegar o mais chatinho de todos aqui, tá? Vai. Pro outro. Mais preto pra lá agora. Mexer um pouquinho aqui na tua cicatriz, tá bom? Com bastante cuidado aqui, porque atrás a gente tem a traqueia para não ter desconforto para o paciente, tá? Muito bem. Nessa primeira fase eu já terminei tudo que eu precisava fazer em cervical, tá bom? Mas eu ainda tenho que mexer no ombro. Só quero ver como que foram os resultados mexendo só na cervical, o que a gente obteve. Então, vamos olhar para o lado direito.
Consegue ter um pouco mais de conforto olhando para o lado direito? Sim. Vamos ver o lado esquerdo, que era o mais complicado. Melhorou bem. Melhorou bem. Vamos para cima e para baixo. Um pouco mais de conforto. A inclinação que era o pior, vamos ver. Continua preso, mas deu uma melhora. Deu uma melhora para o outro lado. Se tivesse que me falar mais ou menos quanto de melhora teve, seria mais ou menos quantos por cento? 60%. 60%. Tá. Então, mexendo na cervical, melhorou 60%. Agora eu quero mexer no ombro para ver se a gente vai conseguir uma melhora ainda superior, tá bom? Pessoal, então agora nós vamos começar a trabalhar o ombro, tá? Dinamicamente. Então aqui eu já vou pegar o peitoral maior e menor para a gente estar trabalhando então dinamicamente. Você vai levantar o braço aqui no plano da maca, assim lá em cima, assim, o máximo que você conseguir, tá bom? Ó, vamos lá? Pode ir. Volta, relaxa. Pode voltar. Pode voltar mais. Isso. Tenta o máximo que você conseguir. Lá em cima. E volta. O máximo que você conseguir. Lá em cima. E volta. De novo. E volta. A última vez. Volta. Muito bem, só ver uma coisa. Doloriza. E a cicatriz ficou bem aqui tranquila. Mas aqui, ó. O ar já soltou bem, ó. Vamos ver do lado de cá. Deu uma boa soltada. Só trabalhar mais um pouquinho aqui, ó. Muito bem. Peguei um pouquinho aqui, baixo aqui. Muito bem. Você vai elevar o braço de novo. Tudo que você conseguir. Isso. Ótimo. Volta. De novo. Volta. De novo. Volta. De novo. Volta. Mais uma vez. Volta. Muito bem. Vamos virar de ladinho, de frente para a parede ali. Isso, de frente para lá. Vamos lá, vou deixar esse braço um pouquinho. Você vai tentar levantar o braço agora nesse sentido, tá bom? Só vou passar aqui a parede aqui por baixo. Ótimo, pode voltar o braço. Vamos lá. Puxa o braço todo que você puder. Isso, pode voltar.
De novo, tudo que você puder. Vai. Lá em cima, lá em cima. Aê, pode voltar. De novo, tudo que der. Vai. Pode voltar. De novo, tudo que der. Pode voltar. Mais uma vez. Pode voltar. É só uma coisa específica aqui. Vai lá. Pode ir. Isso. Pode voltar. De novo. Pode voltar. De novo. Todas essas técnicas de ombro vocês aprendem detalhadamente lá na certificação completa do método Sali, que tá, lá tem todo o descritivo de todas essas técnicas, tá? Pode voltar. Muito bem. Vamos sentar um pouquinho aqui de frente de novo. Vamos fazer esse movimento do ombro de novo. Vamos fazer igual você fez no começo, só para a gente ver se melhorou um pouco a amplitude dele. Bastante. Te deu uma boa melhorada na amplitude. Agora eu quero ver se isso daí influenciou ou não a tua cervical. Então eu vou fazer todos os testes de novo, olha para um lado, olha para o outro, para a gente ver se isso teve alguma influência ou não na tua dor cervical. Teve. Para cima, para baixo, tá a mesma coisa porque já estava melhor. Mas A rotação. a rotação, principalmente do lado esquerdo, que estava bem preso, melhorou muito. Dá para ver pela amplitude de movimento que melhorou bastante. Vamos ver a inclinação. Melhorou também. Melhorou bem. Então, aquela hora que a gente mexeu só na cervical, tinha melhorado mais ou menos uns 60%. Agora que a gente mexeu no ombro também, melhorou mais ou menos quanto a cervical agora? Ó, de 60% eu calculo uns 85%. Agora, melhorou. É. Vocês veem como tem correlação direta ombro com cervical, por isso que todas as áreas correlacionadas são importantes a gente ver, tá, pessoal? Porque a gente pode ajudar ainda mais o paciente com a dor dele. Eu vou tentar só fazer mais uma coisinha aqui para a gente melhorar um pouco mais a inclinação lateral desse ombro, dessa cabeça, tá? Eu vou se sustentar aqui, você vai fazer a inclinação para o lado de cá, tá bom? Vamos lá. Quero ver se eu consigo melhorar um pouquinho mais essa inclinação. Pode voltar. De novo. Pode voltar. De novo. Pode voltar. Mais uma vez. Pode voltar. A última. Pode voltar. Vamos testar agora. Inclina de novo. Olha para o lado lá, só para a gente ver se melhorou um pouquinho. Mais ou se não deu diferença. Deu bastante diferença. Então, pessoal, isso que a gente consegue, né, mexendo em toda a parte de mobilização, descompressão aqui, né, liberação dessas fáscias, porque estavam muito aderidas, muito presas, né, e também em conjunto com a liberação do ombro, porque não tem jeito, um ombro ruim vai causar uma cervical ruim, uma cervical ruim vai causar um ombro ruim. Então, elas se retroalimentam e não deixam com que o paciente evolua, por isso que é importante a gente olhar o paciente como um todo, tá bom? Então aqui um caso bem difícil, né? Uma melhora de uns 85% logo de cara é um bom sinal. Lógico, ela vai precisar de mais tratamentos, não vai ser um único tratamento, milagroso que vai resolver todos os problemas. Mas conforme a gente for tratando essa cabeça, a cervical dela vai melhorando cada vez mais, vai liberando os, vamos dizer, os movimentos e dessa forma ela pode voltar, então, vai ter uma qualidade de vida melhor e também fazer atividade física para manter o resultado obtido. Viu como é possível tratar a cervical com segurança, leveza e resultados desde a primeira sessão? Esse paciente saiu da maca sem dor,
Claro que vai precisar de exercícios, talvez seria importante fazer um ajuste articular e tudo isso eu vou mostrar na prática no Hernia Zero Experience. Então, se você quer dominar esse tipo de atendimento com clareza no raciocínio clínico e domínio de técnicas que realmente funcionam, o seu próximo passo é estar comigo no Hernia Zero Experience edição cervical. Vai ser no dia 26 de julho, ao vivo, com 6 horas de conteúdo direto ao ponto, demonstração completa em paciente real. Você ainda vai receber a certificação reconhecida pelo MEC, emitida pela Universidade Anhanguera. E o melhor, o ingresso está num valor simbólico no lote atual, só para quem realmente quer se comprometer com a prática clínica. Então, clica no link aqui na descrição, garanta sua vaga e eu te vejo na imersão. Vai ser transformador.